Aula de animais, tá? Essa semana nós vamos falar de anelídeos. Os anelídeos, eles são animais que têm corpo em anéis, tá? Alguém sabe quem são os anelídeos, que tem um corpo cheio de anéis? São as Ameba? minhocas, tá? Então são as minhocas, as sanguessugas e esse animalzinho aí que chama nereis, tá? Que vive na água. Mas são esses animais que têm o corpo aí todo segmentado, tá? Todo dividido, aí como se fosse em anéis, tá? Então os anelídeos, a novidade evolutiva é que eles têm o corpo segmentado. Isso é chamado também de metameria. Quer dizer que o corpo dele é em metâmeros, tá? Bom dia, Tati. Bom dia. Eles têm simetria bilateral, né? Todos aí, desde lá para trás que a gente está vendo, todos vão ter aí simetria bilateral. Só quando nós falarmos de equinodermos, que vai ser simetria radial, né? Que vai ser as estrelas do mar. Mas enfim, simetria bilateral. Eles são triblásticos, então eles vão ter os três folhetos embrionários, né? Endoderme, mesoderme e ectoderme. Sistema digestório completo, então eles vão ter boca e ânus. Sistema circulatório fechado, igual nós vimos lá que as lulas, né, e os polvos, eles já começavam a ter sistema circulatório fechado, né? O sangue ficava só dentro dos vasos, né, de veias e artérias. Isso permite um metabolismo mais acelerado, um metabolismo mais eficiente, né, já que a entrega dos gases, dos nutrientes é de forma mais eficiente. O sistema respiratório pode ser cutâneo ou branquial. Lógico que quem vai respirar através de brânquias vai ser os representantes desse grupo que são aquáticos, né? Os outros eles vão ter respiração cutânea, pela pele, tá? Por isso que a minhoca ela respira pela pele, né? Então ela não pode estar em terra totalmente seca, né? A pele dela não pode estar totalmente seca, porque dificulta essa troca de gases. E também não pode estar em um local muito encharcado, que ela também não consegue fazer essa respiração tão eficiente. Por isso que quando chove muito, as minhocas saem lá a terra que elas estão lá ficam muito encharcadas, elas saem, né? É comum ver muita minhoca saindo lá da terra quando a terra está muito encharcada, né? Então, a digestão desses animais, eles têm algumas estruturas importantes. Então eles têm a boca, né? Aí tem faringe e esôfago, e eles têm duas estruturas novas aí, que é o papo e a moela. O papo é uma região onde que vai ser armazenada comida temporariamente. Então a minhoca ela come e esse alimento ele fica temporariamente armazenado como se fosse numa bolsa chamada de papo, tá? Esse alimento depois ele vai aos poucos passando para a moela, e essa moela ela vai triturando já esse alimento. Ele já começa a fazer uma digestão mecânica aí nessa moela. Essa moela ela vai comprimindo e já vai apertando esse alimento, tá? Não tem enzima, não tem nada ainda, é uma digestão mecânica. Essa moela ela vai só triturando esse alimento quando ela vai contraindo, tá? E depois esse alimento vai descendo, vai para o intestino, estômago, intestino e o que não é absorvido é eliminado, né, pelo ânus, e boa parte desse alimento ele é eliminado nas fezes da minhoca, tá? E não só o que não presta, tá? Ela não consegue absorver todos os nutrientes, né? Então o nutriente ele entra e ele é eliminado nas fezes, porque ela não consegue absorver tudo. Isso é muito importante para nutrir o solo, né? Então essas fezes da minhoca, esses nutrientes que são eliminados, isso é chamado de humus, tá? O humus é
essa fertilização da terra que a minhoca consegue fazer na hora de eliminar esses nutrientes aí no solo. Elas têm uma prega no intestino, tá? O intestino delas faz uma dobra e essa dobra aumenta a superfície de absorção dos nutrientes. Tá? Então, o intestino dela faz uma dobra e essa dobra aumenta a superfície de contato ali com os nutrientes, aumenta a superfície para absorção desses nutrientes e essa dobra é chamada de tiflóssole, tá? O tiflossole, olha que nome difícil, tá? Então, isso é essa dobra aí que elas têm no intestino para poder aumentar. Então, os principais representantes aí dos anelídeos vão ser as minhocas, que vão ser os oligoquetas. Esse queta está relacionado com cerdas, tá, gente? As minhocas, elas têm poucas cerdas. Não dá pra gente ver essas cerdas muito bem, né? Quem já viu a minhoca aí de pertinho. Mas se você olhar bem aí com lupa, sei lá, você consegue ver que ela tem umas cerdas embaixo dela, mas não são muitos. Óligo significa pouco, tá? E quetas, cerdas, então é a classe das oligoquetas que tem poucas cerdas, tá? As nereis, que são aqueles representantes que estão na água, elas são chamadas de poliquetas, quer dizer, elas têm muitas cerdas aí, né? Invisíveis. E a irudíneas, que são as sanguessugas, elas não têm cerdas, tá? Então, os oligoquetas, que são as minhocas, elas vão ter poucas cerdas. O principal representante, né? A minhoca, a maioria são terrestres, respiração cutânea. Não pode ter a pele seca e nem muito encharcada, igual eu falei. A digestão dela é mecânica, que é a moela, igual eu falei, que tritura esse alimento de forma mecânica. E química, depois quando chega lá no intestino, no estômago, esses alimentos, eles são, né, bombardeados aí com enzimas digestivas que vão quebrar esses alimentos para poder os nutrientes serem absorvidos. As minhocas, elas são monóicas, elas são hermafroditas, né? Então elas são monóicas, um representante só, ele é macho e fêmea e fazem fecundação cruzada. Então são dois. Elas não fazem autofecundação. Uma minhoca, ela não consegue fecundar ela mesma, né? Tem que ter dois representantes, fazem fecundação cruzada. Só que elas são hermafroditas, tá? Vou mostrar aí como é feita essa reprodução. Elas possuem uma estrutura muito interessante que é chamada de clitelo, tá? Clitelo é como se fosse um anel aí maiorzão que a minhoca tem, que é bem visível de ver. Né? Você pega uma minhoca, você vê essa estrutura que é chamada de clitelo. Acho que é o mesmo slide. Clitelo, que é uma estrutura presente no corpo das minhocas, responsável por formar um casulo, onde vai ocorrer o desenvolvimento embrionário desses animais. O que acontece? No momento da fecundação, essas minhocas, gente, elas se unem e elas têm tanto o órgão sexual masculino quanto feminino, né? Elas são hermafroditas. E elas têm um reservatório seminal. Elas têm um reservatório onde o outro indivíduo ali que está acasalando vai depositar os espermatozoides. Esse clitelo, ele secreta como se fosse um líquido, um muco ali, e esse muco vai formar um casulo. O que acontece? Elas estão fecundando lá, né? Tem duas minhoquinhas lá fazendo amor. As duas saem fecundadas no momento da reprodução, tá? As duas minhocas, elas ficam grávidas. Então, como é que eu vou explicar? Uma das minhocas, elas depositam o espermatozoide dentro desse receptáculo seminal, dentro desse reservatório seminal da outra minhoca, tá? Então depositou o sêmen ali. A minhoca, ela produz os óvulos e esses óvulos, eles caem dentro dessa bolsa, dentro desse muco que aquele clitelo secreta. Esse muco agora, ele fica cheio de óvulo, né, da minhoca, e por contrações musculares da minhoca, esse muco ele vai andando pelo corpo da minhoca.
E vai esse muco, vai andando, 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 até chegar. E ele está cheio de óvulo que a própria minhoca produziu. Quando ele chega perto, ao redor desse reservatório seminal, vai estar cheio de sêmen, né, cheio de espermatozoide da outra minhoca que depositou. Então ele pega esses espermatozoides e joga ele dentro desse muco também, dentro dessa geleca ali que ela produziu lá pelo clitelo. Aí ali dentro agora desse muco vai estar os óvulos que ela produziu junto com os espermatozoides da outra minhoca. Aí ali dentro daquele muco vai acontecer fecundação e esse muco vai andando, andando, andando até que ele sai do corpo da minhoca e fica lá no ambiente, aquela geleca ali que ela produziu, cheia de espermatozoide do parceiro, que o parceiro depositou, e óvulo dela mesmo. Então ali dentro vai formar como se fosse um casulo e vai acontecer o desenvolvimento embrionário, né? Acontecer a fecundação, aí vai fazer todo aquele desenvolvimento embrionário que a gente já viu e ali vão formar minhoquinhas, filhotinhas, tá? O desenvolvimento é direto, não vai ter fase de larva, né? Então a minhoca ela já nasce com a fuça da minhoca adulta, né? Com a sua imagem e semelhança, não vai ter fase larval e a fecundação ela é interna, já que a outra minhoca vai depositar os espermatozoides ali dentro do corpo da outra, então a fecundação ela é de forma interna. Então, os oligoquetas, que são as minhocas, elas possuem sistema reprodutor feminino e masculino, né? São hermafrodita, possuem uma estrutura chamada de receptáculo seminal, onde serão depositados os espermatozoides do parceiro. O clitelo vai produzir uma bolsa mucosa chamada de casulo. Através de contrações musculares, o casulo se desloca pelo corpo da minhoca e vai carregar os óvulos produzidos por ele. Ao passar pelo receptáculo seminal, os espermatozoides do parceiro irão para dentro do casulo, fecundando os óvulos. O casulo é liberado no ambiente, onde ocorrerá o desenvolvimento embrionário. Então é mais ou menos isso que acontece. Ó, eu tenho aí duas minhocas fazendo amor, né? No momento da cópula, eu tenho aqui, ó, o clitelo. Deixa eu pegar o negócio aqui. Eu tenho aqui o clitelo, né? Eu tenho aqui, ó, o ovário, testículo. Então ele tem todo aquele sistema reprodutor masculino e feminino. Testículo, vesícula seminal, né? E eu tenho aqui, ó, o receptáculo seminal. Então eu tenho aqui a outra minhoca, né? Com outro clitelo, né? Sistema reprodutor masculino, feminino. E o receptáculo aqui. Então, uma minhoca vai depositar os espermatozoides dentro do receptáculo seminal da outra. Esse clitelo aqui, então, ele vai produzir o muco. Esse muco vai andando, 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 até chegar aqui nesse receptáculo. Vai estar carregando os óvulos da minhoca e vai pegar ali os espermatozoides que a outra depositou, né? Vai formar, então, um casulo e vai formar as minhoquinhas. Aí, ó, tá vendo? O muco andando pelo corpo da minhoca até que ela elimina esse casulo cheio de minhoquinhas jovenzinhas, tá? Beleza, gente? Sim. Sim. Interessante, né? As minhoquinhas fazendo amor. Minhoca também ama. Então, gente, aí só algumas curiosidades aí sobre minhoca, falando que os excrementos da minhoca representam o estupendo adubo orgânico, que é o humus, tem 5 vezes mais nitrogênio, 2 vezes mais cálcio, 2 vezes e meio mais magnésio, 7 vezes mais fósforo, 11 vezes mais potássio que o solo de onde é extraído a adubação. Então, são o humus, que é toda essa matéria orgânica produzida pela minhoca, ela é muito importante para a adubação do solo, né? A minhoca também ela é muito importante que esses túneis que ela faz subterrâneos, né? Esses túneis que elas fazem debaixo da terra,
Isso é muito importante para a aeração do solo, para o transporte, para o oxigênio penetrar nas raízes das plantas, né? Penetrar no solo e também a água, né? Facilita esses túneis que elas fazem, facilita a entrada, a passagem de água para as raízes das plantas, transporte de gases, né? Então a minhoca ela é muito, muito, muito importante aí para a natureza. Beleza, gente? Os hirudíneos, que são aqueles animais que não têm cerdas, que são as sanguessugas, tá? A maioria é de água doce, possui ventosas para locomoção, né? Então elas têm as ventosas aí e elas vão grudando essa ventosa, e isso faz com que ela se locomova, né? Grudando essas ventosas. Muitas são ectoparasitas, né? Então elas são parasitas e ficam do lado de fora do corpo, né? Assim como os carrapatos, né? São ectoparasitas e se alimentam aí de sangue. Muita gente aí já foi em cachoeira e quando olhou tinha uma sanguessuga grudada na perna aí, e simplesmente ela ia só pegar um pouquinho do seu sangue e depois ia sair e estava tudo bem, e você nem ia perceber a presença dela, porque na saliva... A Débora não está conseguindo, Iris? Mas por que será? Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Ela falou que tá sem Wi-Fi. Ah, tá. Então não tem como nem eu ajudar, né? Fazer nada. Fala com ela que eu vou colocar a aula lá depois, então, pra ela. Pra ela não, pra todo mundo, tá, Iris? Tá bom. Aí, porque na saliva da sanguessuga, ela tem uma substância que ela é anestesiante, né? É anestésico. Então você não sente a presença dela ali quando ela está chupando seu sangue. Ó, suas glândulas salivares secretam substâncias anticoagulantes. Porque quando ela vai puxar o sangue, quando faz uma ferida na nossa pele, é normal que esse sangue coagule, né? Mas se esse sangue coagular ali, ela vai ter dificuldade de puxar esse sangue para se alimentar. Então, na saliva da sanguessuga, ela tem substâncias anticoagulantes que vão prolongar a hemorragia, né? E um anestésico local para evitar que o animal atingido perceba a sua presença. Então, na hora que ela gruda lá na nossa pele, ela está liberando substâncias anticoagulantes que vão fazer com que ocorra hemorragia, né? Vão fazer com que sangue mesmo, o seu corpo continue sangrando para ela poder se alimentar. E ela está liberando também anestésicos para poder o animal não perceber sua presença. A sanguessuga medicinal é uma espécie mais famosa, seu corpo chega a 20 centímetros de comprimento e é utilizado para fins terapêuticos há mais de 2.500 anos, em lugares como Roma, Grécia e Síria. Estes animais eram usados para chupar o sangue de muitos lugares do corpo, eram chamados de sangrias, realizadas porque se acreditava que podia curar desde dores locais, né, algo comprovado, e processos inflamatórios até obesidade, gota, tumores, distúrbios mentais, nefrite, etc. Né? Claro que muita coisa aí são estudos antigos que não estão comprovados. Né? Imagina se sanguessuga combatesse a obesidade, né? A quantidade de gente aí que não ia estar cheio. Eu ia ser um deles, né? Andando cheio de sanguessuga aí na barriga para ver se puxava. Mas não é assim que funciona, tá? Mas as sanguessugas, elas têm muita importância na medicina, porque essa substância mesmo anticoagulante que elas têm, que elas secretam, elas já foram modelo, né, químico para a produção de medicamentos anticoagulantes, né? Porque quando acontece isso na natureza, igual, por exemplo, a serpente, a jararaca que a gente conhece. No veneno da jararaca tem uma proteína que ela baixa a pressão arterial. Que ela, quando pica a pessoa, ela libera uma substância e a pressão da pessoa baixa. Isso foi observado pelos cientistas. Eles pegaram o veneno da serpente e viu aí, o que é isso? É essa proteína, esse peptídeo aqui que faz baixar a pressão. Então eles copiaram aquele modelo químico e fizeram um medicamento aí que até hoje é usado, sempre foi usado desde a década de 80, é usado como
para controlar, para baixar a pressão arterial, que é o captopril, entendeu? E já fizeram isso também com esse anticoagulante da sanguessuga. Então, os medicamentos, eles são, a maioria deles, copiados de alguma coisa da natureza, assim, o modelo químico ali, né? Então, as sanguessugas, elas têm muito essa importância. É utilizado também quando a pessoa faz cirurgia plástica e faz, por exemplo, transplante como que eu vou explicar? Tipo, perde um pedaço do rosto, aí tira uma pele lá da perna da pessoa e coloca ali no rosto. Só que essa circulação sanguínea, ela tem que restaurar. O sangue tem que voltar a circular. Então, já tem tratamento com sanguessuga, que coloca ali para poder restaurar essa circulação sanguínea. Na Europa e Estados Unidos, as sanguessugas estão sendo utilizadas em cirurgias plásticas e reconstrutivas, pois podem provocar uma pequena hemorragia que imita a circulação venosa, ajudando a restabelecer a circulação sanguínea na delicada área onde o enxerto foi aplicado. Dessa forma, as sanguessugas são usadas para auxiliar no transplante de dedo, orelha ou quaisquer partes que tenham sido gravemente danificadas em acidentes. Estes anelídeos combatem eficazmente a gangrena, descongestionam os vasos sanguíneos, retiram o excesso de sangue e restabelecem a pressão e a circulação sanguínea normais. Comprovadamente, as sanguessugas são eficazes contra problemas inflamatórios como artrite. Os cientistas já identificaram várias substâncias medicinais que este pequeno invertebrado produz na sua saliva, uma vez que morde seu hospedeiro, cada vez que morde seu hospedeiro. Algumas das substâncias que estão sendo estudadas poderiam tornar fármacos úteis para o tratamento de enfermidades cardiovasculares. Alguns já são. Tá, gente? Quem já viu Grey's Anatomy aí, sabe que já teve um paciente uma vez que fez tratamento com sanguessuga, né? Depois eu acho até que ele quis ficar com a sanguessuga, de criança de estimação. Eu não sei se vocês já viram Grey's Anatomy aí, mas tem um episódio que era com sanguessugas. E os poliquetas, gente, que são as nereis. Essas nereis, elas são aquáticas, né? São marinhas lá, a gente não conhece pouco, porque a gente tem contato mais com esses que são terrestres e de água doce, né? Que a gente vê muito em cachoeiras, sanguessugas, do que essas nereis. Então elas têm muitas cerdas, né? São marinhos, elas têm a cabeça diferenciada, igual às vezes a minhoca e a sanguessuga, a gente não consegue ver uma cabeça diferenciada, às vezes a gente olha a minhoca assim, não sabe o que é. Como é que é? Tem aquela música, né? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, a cabeça do outro lado, né? A boca do outro lado, que a gente não consegue ver o que é boca, o que não é. O que é a cabeça, o que não é. A nereis aqui já tem uma cabeça diferenciada, eles são dioicos, então eles têm macho e fêmea. A fecundação é externa, então elas lançam espermatozoide e óvulo para fora do corpo, né? Isso é mais fácil nos animais que são aquáticos, né? Não tem como terrestre, imagina como é que a minhoca vai liberar um espermatozoide na terra, depois esperar a outra minhoca liberar um óvulo. Então, em animais que são terrestres, é muito mais complicada essa fecundação externa. E o desenvolvimento é indireto, então elas formam larvas aí ciliadas e possuem brânquias, porque não tem é mais fácil, porque elas estão, né, na água, então elas podem respirar por brânquias.